Queria convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias na carta 1 de Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 3 até o 9. Do 3 ao 9 apenas. Nossa proposta nessa manhã é falar da alegria indizível e cheia de glória dos crentes, do cristão em Jesus. Alegria que eu e você, nós temos em Jesus, frente a toda e qualquer circunstância, como nós acabamos de cantar, frente às tribulações, frente a todas as situações que nós passamos. E antes da gente fazer essa leitura, é importante a gente saber para quem que Pedro escreve essa carta. Para quem que ele escreve? Lá no comecinho do versículo 1, se você olhar aí na sua Bíblia, você vê que ele escreve essa carta para algumas pessoas que residem na cidade de Ponto, Capadócia, Galácia, Ásia e Bitínia. Quem eram essas pessoas? Essas pessoas provavelmente eram irmãos que estavam lá em Jerusalém, no Pentecostes. Faziam parte daqueles 120 discípulos que ouviram o Evangelho de Jesus Cristo, que tiveram as suas vidas transformadas, regeneradas, e saíram de lá, voltaram para as suas cidades. Ali só não cita Bitínia, em Atos 2. Mas Bitínia, um pouquinho mais à frente, você vai ver lá em Atos que o apóstolo Paulo ele vai programar uma viagem para Bitínia e o Espírito Santo de Deus vai falar para ele assim: você não vai para Bitínia, você vai para Filipos, que hoje é a Europa Ocidental, que difundiu todo o Evangelho. Então, aqueles irmãos que estavam lá voltaram para as suas cidades e fundaram igrejas, fundaram comunidades. Pedro, então, ele ouve falar que aqueles irmãos estavam passando por dificuldades, problemas, tribulações ou testes, né? Como mesmo descreve Pedro, conforme nós ouvimos ser discorrido pelo irmão Altair na semana passada. E esses testes, né, Pedro então escreve essa carta com o objetivo de pastorear esses irmãos. Ele escreve essa carta para que ela fosse lida nas igrejas, nesses lugares, com o objetivo de confortar esses irmãos, com o objetivo de servir de conforto para todos eles. Lá. Então é importante a gente saber que essa carta ela é escrita para crente, é escrita para nós hoje. Né? Então vai ser discorrido um bom tempo a respeito disso que os irmãos estão estudando, você tem que ter esse entendimento, que isso aqui é para nós. Né? Vamos fazer a leitura lá então? A palavra do Senhor diz assim: Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com a alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Graças a Deus. Amém. Senhor, nós te louvamos pela leitura da Tua Palavra, Pai. Nós cremos nela, Deus, cremos que o Teu Espírito Santo, ó Deus, foi quem inspirou o apóstolo a escrever essa carta, Pai. E nós te louvamos por isso, ó Deus, e nós queremos expor a Sua Palavra nessa manhã, ó Deus. Por isso nos ajude, ó Deus, que ela possa falar aos nossos corações, Pai, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, quando nós lemos a carta de Pedro, do começo ao fim você vai perceber que ele está sempre falando do passado e do futuro. Sempre ele vai estar falando
do passado e do futuro. Pedro, então, ele entende que se nós tivermos o conhecimento correto, se nós tivermos o entendimento correto do passado e do futuro, isso vai servir do quê? De sustento, vai servir de base, vai servir de alimento para o nosso presente, para a nossa vida agora, já no presente. Pedro, então, ele discorre, dentro da sua carta, ele vai pegar 2 fundamentos importantes, 2 fundamentos maravilhosos para que eu e você, para que nós possamos, frente a todas as dificuldades, frente a essa vida no presente, como que nós possamos viver de uma forma que nós temos uma alegria indizível e cheia de glória em toda e qualquer circunstância. Então, quando nós olhamos para a carta de Pedro, você vai perceber do começo ao fim que ele está sempre falando do passado e do futuro. O passado, o que é? É a vinda de Jesus, a cruz, a ressurreição, não é? E é para isso que nós devemos olhar. É aqui que está a nossa base. A vida do crente, ela se estabelece, do cristão, ela se estabelece a partir daqui. Não há vida a partir daqui. Ou seja, não há vida fora de Cristo. Tudo começa na cruz. Aqui é o nosso ponto de partida. O futuro do crente nada mais é o que aquele crente que experimentou o passado, que experimentou a regeneração, ele também ele olha para o futuro, porque é o passado que garante o nosso futuro. Então, Pedro, por causa dessa compreensão, por causa desse entendimento, é que nós vamos ter algumas coisas práticas na nossa vida. E isso tem a ver com o nosso testemunho no presente, com a nossa alegria no presente. É por isso que o apóstolo, lá no verso 8, ele vai falar dessa alegria, ele vai juntar um monte de palavras que a gente não consegue compreender, que a nossa capacidade humana não consegue entender. A alegria indizível, ou seja, uma alegria que não pode ser medida, que é a alegria do crente, que tem o conhecimento, o entendimento correto do que Deus fez por ele e o que Deus garante para ele no futuro. Isso vai ser o nosso sustento, o nosso alimento. E a compreensão correta disso vai ser o nosso alicerce para essa vida frente a todas as nossas tribulações. Pedro, então, ele nos dá 2 fundamentos importantes. E o primeiro fundamento vai estar lá, entre o verso 3 e o verso 5, e o segundo fundamento a partir do verso 6. O primeiro fundamento está lá no verso 3, quando ele diz assim: bendito seja o nosso Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele começa adorando a Deus, ele diz assim: ó, "Sê bendito, seja bendito". Meus irmãos, o nosso primeiro fundamento é o próprio Deus, é o que Ele é, não é o que Ele pode nos dar. Quando nós lemos o Salmo 23, a gente lê assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Muitas vezes nós fazemos a compreensão errada desse texto. Muitas vezes nós entendemos assim: porque o Senhor é meu pastor, Ele não vai me deixar faltar nada. E não é isso que diz lá. Lá diz assim: o Senhor é meu pastor e eu não sentirei falta de nada. Lá tem a primeira pessoa do singular, que não foi traduzida, que está lá no original do hebraico. Significa assim: porque o Senhor é meu pastor, eu não preciso de mais nada. Porque o Senhor é meu pastor, eu posso andar pelo vale da sombra da morte, que eu não vou temer. Porque o Senhor é meu pastor, isso basta. Então, o primeiro fundamento da nossa alegria é o próprio Deus. Isso é um fundamento inabalável, é um fundamento grandioso, é um fundamento bendito. E esse Deus que é grandioso, que é bendito, Ele tem feito coisas relativas à nossa salvação. O texto continua dizendo o seguinte: bendito seja o nosso Senhor Deus Pai, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança. Observe lá: regenerou passado, viva esperança o futuro. Sempre falando do passado e do futuro. Regenerou, a própria palavra já diz, gerou novamente. Isso é o quê? É um novo nascimento através de Jesus Cristo. Isso é a operação. Essa regeneração é a obra do Espírito Santo na nossa vida. Ele muda a nossa mente, Ele muda a nossa vida, Ele nos dá um novo coração, vai mudar toda a nossa disposição, Ele vai nos dar uma viva esperança.
E essa viva esperança, ela tem duas características importantes. A primeira é que ela é viva. E a segunda é que ela é segura. Ela é segura por quê? Porque ela está fundamentada na ressurreição, pode deixar lá, na ressurreição de Jesus Cristo. Ou seja, um homem ressuscitou, venceu a morte para nunca mais morrer, é o túmulo vazio. Outras pessoas na Bíblia ressuscitaram, mas eles simplesmente adiaram a morte, empurraram a morte para frente. Jesus não, Jesus venceu a morte para que eu e você tivéssemos uma viva esperança. Então, a nossa esperança, além de viva, ela é segura, porque ela está fundamentada na ressurreição de Jesus Cristo. Ela não é uma esperança vaga, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Essa esperança que nos gera salvação, ela é uma esperança totalmente segura, porque ela está fundamentada em Jesus Cristo. E qual é a recompensa dessa salvação? O verso 4 vai dizer qual que é essa recompensa. Para uma herança, Deus tem uma herança grandiosa para nós, uma herança gloriosa para nós todos. E essa herança, ela tem 3 características importantes. Qual que é a primeira? Ela é incorruptível, ela é sem mácula e ela é imarcessível. Incorruptível, meus irmãos, significa que é algo automaticamente que não se corrompe, que não perece, algo que não se deteriora, que não perde. No original diz assim, algo que é imortal, ou seja, dura para sempre. Esse incorruptível significa algo imortal. Sem mácula, segunda característica, diz o seguinte, significa que é algo absolutamente limpo, não tem nenhum tipo de contaminação. Nada que possa levar ela a uma degeneração. Ou seja, a nossa herança ela é imortal, ela é pura, totalmente pura. Em terceira característica dela, ela é imarcessível. Talvez você não saiba o significado disso. Significa que ela não se deteriora quanto ao seu valor, quanto à sua graça e à sua beleza. Ou seja, ela é uma herança gloriosa. A sua glória não pode diminuir, ela não pode enfraquecer, ela nunca irá se apagar. Então Deus tem para mim e para você, guardada nos céus, reservada, uma herança imortal, pura e gloriosa. Agora pensa comigo aqui, o que adiantaria Deus ter uma herança dessa guardada para mim e para você no céu, se a gente perder ou se perder aqui na terra? Qual é a certeza que eu e você temos? Qual é a segurança que nós temos? Qual é a segurança que eu e você temos de que, uma vez salvo, permanece salvo? Interessante é que talvez você não creia nisso, mas a resposta está lá no verso 5. A segurança, meus irmãos, é o próprio Deus. Deus tem uma herança para mim e para você. E quem guarda eu e você para a herança é o próprio Deus pelo seu poder. Se você tem essa dúvida no seu coração, eu queria dizer para você nessa noite aqui, uma vez salvo, sempre salvo. Deus guarda uma herança para você e guarda você para a herança. Ele guarda uma ponta da corda e guarda a outra ponta da corda. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Isso é uma bênção grandiosa da parte de Deus. É por isso que Pedro está sempre falando de coisas do passado e que essas coisas do passado que Deus promoveu para a gente garante o futuro. Louvado seja o nome do Senhor por isso. É por isso que ele vai dizer no verso 6, nisso exultais. Coloca lá para o tio, por favor. Nisso exultais. Ele vai dizer o seguinte assim, olha, meus irmãos, então vocês podem pular de alegria. Então vocês podem, cantem, adorem. Nisso vocês devem se alegrar de verdade. É nisso que vocês têm que colocar toda a alegria de vocês. No que Deus já fez para vocês, que garante o futuro de vocês. E aqui entra então, meus irmãos, o que é? Agora que vocês entenderam, Pedro está dizendo assim, agora que você sabe,
agora que você compreendeu, agora que você tem o entendimento correto, agora que você tem a base, o alicerce, agora que você tem o sustento frente às tribulações da vida, agora que você sabe que Jesus Cristo nos regenerou para uma viva esperança, ou seja, a nossa função agora é só aguardar o transporte, né? Pedro então nos diz, lá no começo do versículo, que nós somos eleitos e forasteiros, né? Nós não pertencemos a esse lugar, nós pertencemos ao mundo vindouro. É por isso que a pior coisa que pode acontecer na vida do crente, na vida do cristão, é ele querer fixar residência nessa terra. É ele querer fixar raiz aqui. É ele querer colocar todas as suas disposições em adquirir coisas aqui em que a traça corrói, em que o ladrão rouba, e não querer adquirir tesouros, herança que o Senhor guarda, que é imortal, que é gloriosa e que é pura. E agora Pedro vai dar o segundo fundamento para a alegria indizível e cheia de glória do crente, que está lá a partir do verso 6, onde nós começamos a ler. Ele diz o seguinte: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, tribulações, dores, sofrimento do presente, aqui lágrimas, choro, perseguição, e nós podíamos colocar mais coisas aqui. Aqui está o segundo fundamento da nossa alegria. E quando você olha para aquele breve tempo que está no texto ali, não se engane com aquele breve tempo ali, viu? Porque aquele breve tempo é o mesmo breve tempo que Paulo cita quando ele chega no final da sua vida, que ele fala por tudo aquilo que ele passou pelo Evangelho, tudo aquilo que ele sofreu, foi preso, apanhou, passou necessidades. Esse breve tempo aqui, Pedro está querendo dizer assim para mim e para você: olha, meu querido, se as tribulações, mesmo que as tribulações e os problemas durem toda a vida, nada se compara ao porvir. Nada se compara à eternidade. Nada se compara ao que Deus tem para mim e para você. Nada se compara. Mesmo que as tribulações, mesmo que as dores sejam sombrias, cinzas, negras, mesmo que a dor seja mais profunda, meus irmãos, Deus tem graça suficiente para suprir todas as nossas necessidades. Meu irmão tem uma frase que faz parte hoje das minhas, que mesmo quando a gente está passando por algum momento de dificuldade, de tribulação, de dor, de luta, de angústia, ele fala assim: olha, meu irmão, se ele tivesse uma outra forma, ele usaria. Se ele tivesse uma outra forma, ele usaria. O Deus que fez tudo isso por mim e por você, que por causa da sua muita misericórdia nos regenerou, nos promoveu esse passado de glória que nos permite esse futuro maravilhoso. Se ele tivesse uma outra forma, ele faria. É necessário. Está lá. E esse se necessário, meus irmãos, significa que não é uma regra para todos. Não é uma regra para todo mundo. É conforme a necessidade de cada um de nós. Agora, se é necessário, qual é o objetivo das tribulações? Se é necessário, qual é o objetivo das provações, então? Verso 7, diz lá: para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Você conhece o processo de purificação do ouro? Já ouviu falar? O ouro passa por 2 processos de purificação, os 2 pelo fogo. E nesses 2 processos que o ouro passa pelo derretimento do fogo, em nenhum afeta em nada o ouro, mas retira todas as impurezas que ele tem.
retira todas as impurezas nesse processo, remove todas as impurezas. O ouro permanece o mesmo. Alguém diz que no Oriente, o ourives, quando ele faz o processo de purificação do ouro, ele derrete o ouro ao ponto que ele possa ver o seu próprio rosto refletido no ouro. Meus irmãos, as tribulações e as aflições, elas têm o poder de tirar de mim e de você a fé pura e simples. É nos momentos de provas, de lutas, de dores, que eu e você deixamos de confiar nas nossas próprias forças, na força do próximo, e depositamos a nossa confiança no nosso Deus. É lá que nós chegamos: Senhor, tem misericórdia de mim. É nas tribulações, meus irmãos, que nós deixamos de confiar na gente e depositamos a confiança em Deus. As provações têm o poder de nos purificar. E qual que é o resultado disso? Qual que é o resultado? Está lá no final do verso 7, diz lá: redunde em louvor, glória e honra na revelação. Redunde aqui, meus irmãos, quer dizer se ache, ou seja, alcance, seja achado. Esse termo significa, é o resultado final da nossa prova. O homem é aprovado na fé concedida por Deus, o resultado é que ele se ache em louvor e glória a quem pertence toda a glória, que é o nosso Senhor Deus e Salvador. Quem promove tudo isso. Já concluindo e aplicando a partir do verso 8, Pedro vai dar para mim e para você 4 instruções importantes, para que eu e você possamos ter essa alegria indizível e cheia de glória. Depois dele nos dar os fundamentos para essa alegria, os 2 fundamentos. O primeiro fundamento é o próprio Deus e as coisas relativas à nossa salvação. O segundo fundamento são as provas, as tribulações, que vão tirar de nós a fé pura e simples, remover todas as impurezas. Ele vai dar agora 4 instruções importantes para que eu e você tenhamos essa alegria indizível e cheia de glória. A primeira instrução está lá o seguinte, assim, amem a Cristo, o qual, não havendo visto, amais. Meus irmãos, nós precisamos amar a Cristo. No passar pelas fornalhas, nós precisamos amar a Cristo para que o fogo não nos queime, mas nos purifique. A segunda instrução que ele nos dá, nós precisamos crer em Cristo. Nós somos salvos pela fé, nós vivemos pela fé, nós vencemos pela fé e nós andamos de fé em fé. Nós precisamos crer em Cristo, meus irmãos. Nós precisamos crer na palavra de Deus, nós precisamos confiar nessa palavra. Terceira instrução que ele nos dá, nós precisamos se alegrar em Cristo. Nós não somos masoquistas, né? Nas tribulações nós sofremos, mas nós louvamos a Deus pelo resultado dela, pelos frutos que elas trazem nas nossas vidas. E a quarta instrução que ele dá está no verso 9. Nós precisamos obter de Cristo, obtenham de Cristo. A salvação, meus irmãos, é uma dádiva de Cristo. Nós recebemos ela mediante a graça, não é isso? Aliás, pela graça mediante a fé. Embora nós só vamos desfrutar da salvação dela quando? Na glória, né? Nós só vamos desfrutar nela na glória. Nós tomamos, se é que podemos tomar posse de alguma coisa, nós tomamos posse dela agora e usufruímos dos seus benefícios. Quais são esses benefícios? A alegria indizível e cheia de glória, frente a todas as situações da nossa vida, frente às tribulações, aos problemas, às dificuldades, que são tantas que nós estamos passando, tantas coisas no nosso país, desemprego, tantas coisas que você pode estar passando, tantas dores na sua vida. Essa alegria que Deus te dá, baseado naquilo que Ele fez para você, que garante o futuro. Isso, meus irmãos, é uma alegria que não pode ser medida. Uma alegria que a gente não tem como expressar. É uma alegria maiúscula, uma alegria superlativa, celestial. É uma alegria mergulhada em glória. Pergunta para encerrar é: você tem usufruído dessa alegria? Você tem sentido essa alegria? Isso tem sido parte da sua vida?
uma alegria resiliente, não é uma alegria momentânea, não é uma alegria como o mundo oferece, que ela se ofusca com qualquer situação, com qualquer probleminha, qualquer dificuldade. Mas é uma alegria totalmente resiliente, ela permanece mesmo apurada pelo fogo. Que Deus nos abençoe nessa manhã, que essa palavra possa trazer ao nosso coração o conforto necessário que todos nós precisamos, para suportar todas as dificuldades, todos os problemas e provações que nós possamos estar enfrentando. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos proteja. Amém.